Deixa eu fazer uma pergunta simples. E se a história que você aprendeu sobre o primeiro filho da humanidade estiver escondendo algo que as autoridades religiosas nunca quiseram que você soubesse? Gênesis 4:1 nos apresenta Caim, mas de uma forma que quebra todos os padrões narrativos da Bíblia. A maioria das pessoas assume que Caim nasceu de Adão e Eva como qualquer outro filho. Mas quando você examina o texto hebraico original, os detalhes ausentes começam a gritar mais alto que as palavras escritas. Nesta jornada, vamos revelar 3 verdades ocultas. Primeiro, vamos descobrir por que o nascimento de Caim é descrito de forma completamente diferente dos outros filhos. Segundo, vamos explorar o que as palavras de Eva realmente significam no idioma original. E terceiro, vamos conectar os pontos entre textos antigos que foram removidos da Bíblia tradicional. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. O livro de Gênesis é conhecido por sua precisão meticulosa. Cada nascimento importante recebe atenção detalhada. Quando Isaac nasce, sabemos exatamente quem são seus pais, as circunstâncias e até a idade de Abraão. Quando Jacó e Esaú nascem, a narrativa descreve cada detalhe da gravidez de Rebeca, incluindo a luta dos gêmeos no ventre. Quando José nasce, conhecemos o contexto emocional de Raquel, sua longa espera e sua alegria. Este padrão se repete continuamente nas Escrituras. A Bíblia nunca é vaga sobre origens importantes. Mas então chegamos a Caim, o primeiro filho nascido de mulher na história humana. Você esperaria uma narrativa épica, não é mesmo? Você esperaria detalhes sobre a primeira gravidez da humanidade, sobre o primeiro parto, sobre como Eva sentiu a primeira vida crescendo dentro dela. Em vez disso, recebemos uma única frase curta e enigmática. Gênesis 4:1 simplesmente declara que Adão conheceu Eva. Ela concebeu e deu à luz Caim. Acabou. Nenhuma celebração, nenhuma descrição, nenhum contexto emocional. Compare isso com o nascimento de Abel, mencionado casualmente na frase seguinte. O texto diz que Eva continuou a dar à luz e teve Abel. Aqui está algo estranho. A palavra hebraica usada para continuou implica uma sequência natural, como se Abel fosse parte de um processo já em andamento. Alguns estudiosos interpretam isso como gêmeos nascidos em sequência. Outros sugerem nascimentos próximos, mas todos concordam que algo sobre a narrativa parece apressado, como se o escritor quisesse passar rapidamente pela origem de Caim. Então chegamos a Sete, o terceiro filho. Aqui a Bíblia muda completamente de tom. Gênesis 4:25 nos diz que Adão conheceu sua esposa novamente, e ela deu à luz Sete. Aquela palavra novamente é crucial. Em hebraico, a palavra usada é od, que significa outra vez, de novo, mais uma vez. Ela estabelece continuidade com algo que aconteceu antes. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva novamente para conceber Sete, ela está conectando esse ato com um ato anterior similar. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Essa palavra novamente não aparece na descrição do nascimento de Caim. O versículo simplesmente diz: Adão conheceu Eva. Ponto final. Não há novamente. Não há outra vez. É apresentado como um evento único, singular, sem precedente. Se Caim fosse realmente filho de Adão, no mesmo sentido que Sete, por que a linguagem seria diferente? Por que o texto criaria essa distinção? Estudiosos tentaram explicar isso de várias maneiras.
Alguns dizem que é simplesmente estilo literário variado. Outros argumentam que a palavra novamente não era necessária, porque era óbvio que Adão e Eva tinham relações conjugais. Mas essas explicações ignoram um fato importante. A Bíblia hebraica é incrivelmente precisa em sua linguagem. Cada palavra é escolhida com propósito. Quando padrões são quebrados, há uma razão. O silêncio ao redor do nascimento de Caim não é apenas literário, é estratégico. Textos judaicos antigos, incluindo o Targum e o Zohar, captaram essa estranheza há séculos. Eles fazem perguntas que a maioria dos leitores modernos nunca considera. Por que Eva faz uma declaração tão incomum quando Caim nasce? Por que Deus rejeita a oferta de Caim antes mesmo dele cometer assassinato? Por que Caim tem medo de que qualquer um que me encontrar me matará, quando supostamente só existem seus pais na terra? Essas perguntas nos levam a territórios que muitos líderes religiosos preferem evitar. Elas nos forçam a confrontar a possibilidade de que a história de Caim é mais do que uma simples narrativa sobre ciúme fraternal. Talvez seja a primeira documentação de algo que aconteceu nos reinos celestiais, algo que teve consequências terríveis para a humanidade. Talvez o silêncio não seja uma omissão acidental, mas uma tentativa deliberada de ocultar uma verdade perturbadora. Inscreva-se no canal se você quer descobrir verdades bíblicas que foram escondidas por séculos, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre as origens do bem e do mal, e a resposta está escondida nas palavras que Eva pronunciou no momento em que Caim nasceu. Capítulo 2. As palavras que mudaram tudo. Quando Eva segura seu primogênito nos braços, ela faz uma declaração que tem confundido tradutores e estudiosos por milênios. Em português, a maioria das Bíblias traduz Gênesis 4:1 como adquiri um homem com a ajuda do Senhor, ou consegui um homem do Senhor. Essas traduções parecem piedosas e ortodoxas, mas quando você volta ao hebraico original, as palavras de Eva carregam um significado completamente diferente e muito mais perturbador. A frase hebraica que Eva pronuncia é Kaniti ish et Yahweh. Vamos quebrar isso palavra por palavra. E porque cada termo importa. Kaniti vem da raiz kana, que significa adquirir, comprar ou obter através de transação. Não é a palavra típica para dar à luz. Não é a palavra para criar ou gerar. É a palavra usada em contextos comerciais, quando você compra propriedade ou obtém algo através de troca. Por que Eva usaria uma palavra de transação comercial para descrever o nascimento de seu filho? Mães não adquirem bebês. Elas os concebem, carregam e dão à luz. Em hebraico, existem palavras específicas para esses processos. Hará significa conceber. Yalad significa dar à luz. Eva poderia ter usado qualquer uma dessas palavras comuns. Em vez disso, ela escolhe kana, uma palavra que implica obtenção, negociação ou aquisição. Agora, olhe para a próxima palavra, ish. Esta palavra hebraica significa homem, especificamente um homem adulto ou varão. Não é yeled, que significa criança. Não é ben, que significa filho. É ish, o mesmo termo usado para descrever Adão como homem maduro. Por que Eva descreveria um recém-nascido como ish? Bebês não são chamados de homens, a menos que Caim não fosse um bebê comum.
Agora chegamos à parte mais controversa. Et Yahweh. A pequena palavra et é um marcador de objeto direto em hebraico. Ela indica que a palavra seguinte é o objeto direto da ação. Quando Eva diz Kaniti ish et Yahweh, a tradução literal e gramaticalmente correta é adquiri um homem e Yahweh, ou adquiri um homem que é Yahweh, não do Senhor, não com a ajuda do Senhor. A preposição usada conecta Caim diretamente com o nome divino. Tradutores ao longo dos séculos têm lutado com essa frase. Eles sabem que a tradução literal é teologicamente problemática. Então, eles inserem palavras que não estão no texto original. Eles adicionam com a ajuda de ou do para tornar a frase mais palatável. Mas essas adições mudam fundamentalmente o significado. Elas transformam uma declaração de identidade em uma expressão de gratidão. Alguns rabinos antigos interpretaram as palavras de Eva como significando que ela acreditava ter dado à luz o Messias prometido. Eles argumentam que Eva pensou que Caim era o cumprimento da promessa em Gênesis 3:15 sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa interpretação explicaria por que ela usou linguagem tão grandiosa, mas isso não explica a palavra Cana. Se ela pensasse que Deus havia lhe dado um presente, ela usaria Natã, a palavra para dar. A palavra Cana implica que ela obteve algo através de um processo que não era simplesmente receber um presente. O Zohar, um texto místico judaico, oferece uma interpretação ainda mais radical. Ele sugere que Eva não estava falando sobre Deus de maneira reverente, mas descrevendo literalmente com quem ela tinha concebido Caim. Segundo essa tradição, a serpente no Éden não era apenas um animal ou uma força simbólica. Era um ser angelical chamado Samael, que assumiu forma física e seduziu Eva. O Zohar afirma que Caim foi o resultado dessa união proibida entre humano e celestial. Essa interpretação parece chocante para ouvidos modernos, mas ela resolve múltiplos problemas textuais de uma só vez. Explica por que Eva usa a palavra adquirir. Explica por que ela chama o bebê de homem. Explica por que ela conecta Caim diretamente com um nome divino ou celestial. E explica por que o nascimento de Caim é narrado de forma tão diferente dos outros filhos. Curta este vídeo se essa revelação está abrindo seus olhos para camadas ocultas das Escrituras, porque há mais evidências textuais que confirmam que algo extraordinário aconteceu. E essas evidências estão escondidas no padrão que a Bíblia usa para descrever todas as outras gerações. A declaração de Eva não existe no vácuo. Ela faz parte de um contexto maior que inclui a maldição em Gênesis 3:15, onde Deus declara inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Se essa declaração é literal, não apenas metafórica, então deve haver descendentes físicos de ambas as sementes. Deve haver uma linhagem que vem da serpente e outra que vem da promessa divina. As palavras de Eva, quando Caim nasce, podem ser a primeira indicação de qual semente cada filho representa. E comentaristas cristãos primitivos também lutaram com esse versículo. Alguns dos pais da igreja sugeriram que Eva estava confusa ou errada em sua declaração. Outros propuseram que Satanás a enganou, fazendo-a pensar que Caim era especial. Mas essas explicações assumem que Eva estava interpretando mal a situação. E se ela estivesse descrevendo exatamente o que aconteceu, mas de uma forma que gerações posteriores
não quiseram aceitar? A verdade é que as palavras de Eva não se encaixam em nenhuma categoria teológica confortável. Elas são estranhas demais para serem ignoradas e perturbadoras demais para serem aceitas literalmente pela maioria das tradições religiosas. Então, elas são suavizadas em tradução, explicadas como linguagem poética ou simplesmente evitadas em sermões. Mas a frase original em hebraico permanece no texto, esperando que leitores cuidadosos façam as perguntas difíceis. E a próxima pergunta é esta: se Caim realmente era diferente? Onde mais a Bíblia quebra seus próprios padrões ao descrevê-lo? Capítulo 3. O padrão quebrado. A Bíblia é um livro de padrões. Genealogias seguem fórmulas específicas. Narrativas de nascimento usam estruturas consistentes. Quando esses padrões são quebrados, leitores cuidadosos devem prestar atenção. E o relato de Caim quebra quase todos os padrões estabelecidos do livro de Gênesis. Vamos começar com a fórmula genealógica padrão. Quando a Bíblia registra nascimentos importantes, ela geralmente segue esta sequência. O pai conhece a mãe, ela concebe, ela dá à luz, e o nome é explicado. Veja Gênesis 29, 32 como exemplo. Lia concebe e dá à luz um filho, e ela o chama de Ruben, dizendo: O Senhor viu minha aflição. Nome, contexto, significado. Esse padrão se repete dezenas de vezes. Agora, olhe para Gênesis 4, 1-2. Adão conhece Eva. Ela concebe e dá à luz Caim. Até aqui, o padrão está funcionando, mas então vem a explicação do nome, e aqui tudo desmorona. Eva diz: Kaniti ish et Yahweh. Essa não é uma explicação típica de nome. Não é eu o chamei de Caim porque Deus me abençoou, ou porque ele foi desejado. É uma declaração teológica complexa que não se encaixa na fórmula. Compare com Abel. O versículo simplesmente diz: ela deu à luz novamente, seu irmão Abel. Sem explicação do nome, sem contexto. É como se o escritor estivesse apressado para passar por cima dessa parte da história. E então, quando Sete nasce em Gênesis 4:25, o padrão volta completamente. Eva diz: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, pois Caim o matou. Nome, contexto, significado claro. O padrão foi restaurado. Outro padrão quebrado envolve a frase, à sua imagem. Gênesis 5:3 é muito específico sobre Sete. Quando Adão tinha 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Essa frase é extraordinária. O texto faz questão de enfatizar que Sete se parecia com Adão, que ele carregava a imagem de Adão. Por que isso seria importante mencionar? Porque é a mesma linguagem usada em Gênesis 1:27, quando Deus cria o homem à sua própria imagem. A implicação é clara. Sete era completamente humano, totalmente filho de Adão, carregando a imagem divina que foi dada à humanidade. Mas perceba o que está ausente na descrição de Caim. Nenhuma menção de imagem, nenhuma indicação de que ele se parecia com Adão. Se Caim fosse filho de Adão da mesma maneira que Sete, por que o texto não usaria a mesma linguagem? Por que enfatizar a semelhança de Sete com Adão, mas permanecer completamente silencioso sobre a de Caim?
Agora olhe para o vocabulário usado para descrever relacionamentos. Em Gênesis 4:2, Abel é chamado de irmão de Caim. A palavra hebraica é Ash, mas em hebraico, Ash pode significar irmão completo, meio-irmão ou até parente próximo. O contexto geralmente esclarece qual tipo de relacionamento é pretendido, mas no caso de Caim e Abel, o contexto é intencionalmente vago. Eles são irmãos, mas que tipo de irmãos? Inscreva-se e ative as notificações, porque estamos entrando em território que muito poucos professores bíblicos têm coragem de explorar. A evidência continua se acumulando de maneiras que não podem ser ignoradas. Há também o padrão de cronologia. Gênesis é meticuloso com linhas do tempo. Sabemos exatamente quantos anos Adão tinha quando Sete nasceu. Sabemos as idades de todos os patriarcas quando seus filhos nasceram. Mas quanto tempo passou entre a expulsão do Éden e o nascimento de Caim? O texto não diz. Quanto tempo passou entre Caim e Abel? Não sabemos. Quanto tempo passou antes de Caim matar Abel? Não temos ideia. Essas omissões cronológicas são estranhas em um livro que conta anos com precisão em outros lugares. Alguns estudiosos sugerem que Caim e Abel eram adultos quando o assassinato aconteceu, possivelmente com décadas de idade. Isso explicaria por que eles têm ocupações estabelecidas. Caim como agricultor, Abel como pastor. Mas se anos ou décadas se passaram, o que aconteceu durante aquele tempo? Adão e Eva tiveram outros filhos? Outras coisas aconteceram que não foram registradas? O silêncio é ensurdecedor. Considere também o padrão de bênçãos e maldições. Na Bíblia, bênçãos e maldições geralmente são pronunciadas sobre ações, não sobre essências. Deus amaldiçoa a serpente por enganar Eva. Deus amaldiçoa o solo por causa do pecado de Adão. Deus amaldiçoa Caim por matar Abel. Esses são julgamentos sobre comportamento. Mas há algo diferente sobre Caim. Deus rejeita sua oferta antes do assassinato. Gênesis 4:5 diz que o Senhor não teve consideração por Caim e sua oferta. Por quê? O texto não explica. Caim não tinha feito nada errado naquele momento. Por que Deus o trataria diferentemente de Abel? A resposta tradicional é que a oferta de Caim estava errada de alguma forma. Talvez não fosse oferecida com fé, ou talvez fosse inferior em qualidade. Mas o texto não diz isso. Ele simplesmente declara que Deus não aceitou. É como se houvesse um problema com Caim, mesmo antes de suas ações revelarem seu caráter. Algo sobre sua natureza ou origem tornava sua adoração inaceitável. Há também a questão da marca de Caim. Depois de matar Abel, Caim expressa medo de que qualquer um que o encontre o matará. Deus então coloca uma marca nele para protegê-lo. Mas quem Caim temia? Se apenas Adão, Eva e Caim estavam vivos, quem mais existia para representar uma ameaça? A resposta óbvia é que havia outras pessoas na Terra. Mas de onde elas vieram? A Bíblia não menciona outros filhos de Adão e Eva até depois de Sete nascer. Gerações posteriores tentam resolver isso dizendo que Adão e Eva tiveram muitos filhos não mencionados. Mas isso é especulação que tenta preencher uma lacuna narrativa estranha. A marca em si é outra anomalia. Que tipo de marca? Uma marca física? Um sinal espiritual? A Bíblia não detalha, mas a implicação é que essa marca tornava Caim visivelmente diferente. As pessoas que o vissem
saberiam imediatamente quem ele era. E essa diferença visível o protegia, porque qualquer um que o ferisse sofreria vingança 7 vezes. Por que 7 vezes especificamente? Esse número aparece repetidamente na linhagem de Caim, e sempre em contextos de violência e julgamento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque o que vem a seguir conecta todas essas evidências em uma teoria que explica não apenas quem era Caim, mas o que ele representava no conflito cósmico entre duas sementes. Capítulo 4. A transação com o divino. Voltemos àquela palavra que Eva usou, caná, adquirir. Para realmente entender seu significado, precisamos ver como ela é usada em outras partes da Bíblia hebraica. E quando fazemos isso, um padrão perturbador emerge. Em Gênesis 14, 19, Melquisedeque abençoa Abrão e diz: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. A palavra traduzida como criou, ali, é Cana. Deus adquiriu, ou possuiu, os céus e a terra através do ato de criação. Em Êxodo 15, 16, quando Israel canta sobre a libertação do Egito, eles declaram: Até que o teu povo passe, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Novamente, Cana, referindo-se a Israel como o povo que Deus comprou ou redimiu. Em Provérbios 8, 22, a sabedoria personificada diz: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras de antigamente. A palavra é Cana. Há um senso de propriedade, de obtenção, de reivindicação. Quando você adquire algo, você estabelece direito sobre isso. Você o torna seu através de alguma forma de transação ou processo. Então, quando Eva diz, Kaniti Ish, ela está dizendo, adquiri um homem, não dei à luz um filho, não fui abençoada com uma criança, mas obtive um homem da mesma forma que alguém obtém propriedade. Havia um processo de aquisição, havia uma transação, e a parte com quem essa transação aconteceu está identificada na frase seguinte: Et Yahweh. Agora precisamos confrontar a interpretação mais controversa. Textos místicos judaicos, particularmente o Zohar e certos Midrashim, propõem que Eva não estava se referindo ao Deus verdadeiro, mas a um ser que ela identificou com o poder divino. Segundo essas tradições, o Nachash, a serpente, no Éden, não era uma cobra comum, mas um ser angelical de grande beleza e poder chamado Samael. Esse ser teria se aproximado de Eva não apenas com tentação psicológica, mas com presença física. O Zohar é explícito sobre isso. Ele afirma que Samael injetou impureza espiritual em Eva através de um encontro sexual literal. O fruto do conhecimento do bem e do mal, nessa interpretação, não era apenas metafórico, era uma experiência real que envolveu transgressão física além da desobediência espiritual. O resultado foi Caim, um ser híbrido nascido de uma mulher humana e um ser angelical caído. Essa interpretação parece fantástica e difícil de aceitar para mentes modernas, mas ela estava amplamente presente no judaísmo antigo. Não era vista como heresia, mas como parte do entendimento mais profundo do que aconteceu no Éden. Os rabinos entendiam que algo mais do que apenas comer uma fruta havia acontecido. A vergonha imediata, a necessidade de cobrir a nudez, a maldição específica sobre o parto de Eva, tudo isso sugeria que o pecado tinha uma dimensão física e sexual. Considere as palavras da própria maldição em Gênesis 3, 15.
porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Essa é a primeira menção de semente na Bíblia. Em hebraico, zera significa semente, descendência, posteridade. Deus está declarando que haverá duas linhagens opostas, a semente da serpente e a semente da mulher. Se isso é literal, então deve haver descendentes físicos de ambos. A semente da mulher culmina em Cristo, o Messias prometido. Mas e a semente da serpente? Se é apenas metafórica, referindo-se a pessoas más em geral, por que usar linguagem de linhagem? Por que semente? Por que criar paralelo com a semente da mulher, que é definitivamente uma linhagem física através de gerações humanas? Curta e comente sua opinião sobre essa revelação, porque estamos tocando em verdades que foram suprimidas por milênios, e as evidências continuam. Há um detalhe adicional que reforça essa teoria. Em Gênesis 3:13, quando Deus confronta Eva, ela diz: "A serpente me enganou e eu comi." A palavra hebraica traduzida como enganou é nasha, que pode significar enganar, mas também carregar conotações de seduzir ou desviar. Em algumas interpretações rabínicas antigas, essa palavra implica sedução sexual. Além disso, olhe para a punição específica dada a Eva em Gênesis 3:16. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. Por que a punição se concentra especificamente no parto e na relação com o marido? Se o pecado fosse apenas desobediência mental e comer uma fruta, por que a maldição não seria sobre algo relacionado a comer ou pensar? A natureza da punição sugere que a natureza do pecado estava relacionada à sexualidade e procriação. Agora conecte isso com o comportamento subsequente de Caim. Ele mata seu irmão Abel. Mas antes do assassinato, quando Deus adverte Caim de que o pecado está à porta, Deus usa uma palavra interessante. Gênesis 4:7 diz: "O pecado jaz à porta." A palavra hebraica para pecado ali é shatat. Mas ela também pode ser traduzida como oferta pelo pecado ou aquilo que carrega pecado. É quase como se Deus estivesse dizendo que algo pecaminoso, uma entidade que personifica o pecado, está esperando por Caim. Deus continua: "E seu desejo será para ti, mas tu deves dominá-lo." A linguagem aqui é estranhamente similar à linguagem usada na maldição de Eva, em Gênesis 3:16, onde Deus diz que o desejo dela será para seu marido e ele a dominará. Há um paralelo intencional sendo traçado entre a dinâmica de Eva e Adão e a dinâmica de Caim e essa força pecaminosa à sua porta. Alguns estudiosos sugerem que isso implica que Caim tinha uma predisposição inata para o mal, uma natureza herdada que o tornava vulnerável de uma maneira que seus irmãos não eram. A teoria da dupla semente não é apenas especulação mística, ela aparece em múltiplas tradições. Os escritos gnósticos dos primeiros séculos cristãos discutiam a ideia de que Caim era da semente do diabo. O apóstolo João, em 1 João 3:12, escreve: "Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão." A frase "era do maligno" em grego é ektu ponerou en, que pode ser traduzida como "era do maligno" ou "pertencia ao maligno." João não diz apenas que Caim agiu malignamente. Ele diz que Caim era de origem maligna. E isso nos leva à pergunta inevitável:
Se Caim realmente era diferente, se ele carregava algo além de humanidade pura, então sua linhagem também carregava essa diferença? E se essa linhagem foi a razão do dilúvio? A resposta pode estar no próximo capítulo do Mistério de Caim, a semente da serpente e seu desenvolvimento através das gerações. Capítulo 5. A semente da serpente. Se Caim era realmente a semente da serpente, então sua linhagem deveria mostrar características distintas. E quando você examina os descendentes de Caim em Gênesis 4, um padrão perturbador emerge. Essa não é uma linhagem normal. É uma linhagem marcada por violência, orgulho, rebeldia contra Deus e avanço tecnológico extraordinário. Gênesis 4, 17 nos diz que Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Aqui está outra pergunta que perturba leitores cuidadosos. De onde veio a esposa de Caim? Se apenas Adão, Eva, Caim e possivelmente Sete existiam naquele ponto, com quem Caim se casou? A resposta tradicional é que ele se casou com uma irmã não mencionada, mas isso requer adicionar informações que não estão no texto. Outra possibilidade, consistente com a teoria da dupla semente, é que havia outras pessoas na Terra, descendentes de uniões não autorizadas entre seres celestiais e humanos. Caim, então, constrói uma cidade e a nomeia segundo seu filho Enoque. Isso é extraordinário. Uma cidade requer população, organização, arquitetura e planejamento. Como Caim, supostamente apenas uma geração removida do Éden, possui conhecimento para construir uma cidade? De onde veio a população para habitá-la? E por que construir uma cidade é significativo? Porque cidades representam civilização organizada independente de Deus. Representam humanidade criando seu próprio sistema sem referência divina. Agora olhe para os descendentes de Caim, listados em Gênesis 4, 18 a 22. Enoque gera Irade. Irade gera Meujael. Meujael gera Metusael. Metusael gera Lameque. E então Lameque tem 3 filhos que mudam tudo: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Cada um desses filhos é creditado com ser o pai de uma forma de civilização. Jabal é chamado de pai dos que habitam em tendas e criam gado. Ele estabelece a vida pastoral nômade. Jubal é pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ele inventa a música. Tubal-Caim é descrito como ferreiro, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Ele desenvolve metalurgia avançada. Esses avanços tecnológicos e culturais estão concentrados em uma única geração da linhagem de Caim. Por que isso importa? Porque no contexto da narrativa bíblica, esses desenvolvimentos acontecem com velocidade implausível. Estamos falando de algumas gerações após a criação e, de repente, as cidades, metalurgia avançada, instrumentos musicais sofisticados e civilização complexa. De onde veio esse conhecimento? Como humanos primitivos dominaram essas habilidades tão rapidamente? Inscreva-se agora se você está começando a ver como as peças se encaixam de maneiras que ninguém nunca te contou, porque a resposta vem de um texto que foi removido da Bíblia, mas que era amplamente conhecido no judaísmo antigo e citado no Novo Testamento. O livro de Enoque, um texto judaico antigo que data de pelo menos 300 a.C., fornece uma explicação.
Ele descreve um grupo de anjos, chamados vigilantes, que desceram ao Monte Hermon antes do dilúvio. Esses vigilantes, liderados por anjos como Semiasa e Azazel, fizeram um pacto para descer à terra e tomar mulheres humanas como esposas. Gênesis 6, 1-4 alude a isso. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O livro de Enoque detalha o que aconteceu a seguir. Os vigilantes não apenas se casaram com mulheres humanas, mas ensinaram à humanidade conhecimentos que deveriam permanecer ocultos. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ele ensinou metalurgia de guerra. Outros anjos ensinaram astrologia, sinais da lua, sinais do sol, magia, encantamentos e o corte de raízes e plantas para propósitos ocultos. Essa transferência de conhecimento proibido explica o salto tecnológico repentino na linhagem de Caim. Se os descendentes de Caim estavam interagindo com seres angelicais caídos, se havia troca de conhecimento entre dimensões celestiais e terrestres, então faz sentido que eles desenvolvessem capacidades avançadas rapidamente. A música de Jubal, a metalurgia de Tubal-Caim, a arquitetura de Caim, tudo isso pode ter sido ensinado por vigilantes caídos. A linhagem de Caim culmina em Lameque, e aqui vemos a violência da semente da serpente em plena floração. Gênesis 4, 23. A 24 registra uma canção que Lameque canta para suas esposas. Ada e Zilá, ouçam minha voz. Esposas de Lameque, escutem minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me golpear. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Esta é a primeira poesia registrada na Bíblia, e é um hino de orgulho sobre assassinato. Lameque não está se arrependendo, ele está se gabando. Ele matou alguém por uma ofensa menor e está desafiando qualquer um a retaliar. Ele invoca a proteção de Caim, mas a amplifica. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque reivindica 77 vezes. Essa é a natureza da semente da serpente. Violência crescente, orgulho crescente, desafio crescente contra Deus. Há um detalhe final que confirma a distinção entre as duas sementes. Gênesis 4, 25-26 descreve o nascimento de Sete e seu filho Enos. O texto diz: a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou Enos. Naquele tempo, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A linhagem de Sete é caracterizada pela adoração. A linhagem de Caim é caracterizada pela autossuficiência e violência. 2 sementes, 2 caminhos, 2 destinos. Mas a história da semente da serpente não termina com Lameque. Ela se expande para uma escala que eventualmente força Deus a intervir com um julgamento global. E esse julgamento está conectado diretamente com os vigilantes e sua prole híbrida, os Nefilim. Capítulo 6. Os vigilantes e o conhecimento proibido. Gênesis 6, 1-4 é uma das passagens mais enigmáticas e controversas de toda a Bíblia. Muitos leitores passam por ela rapidamente porque é breve e estranha. Mas essa passagem é a chave para entender o verdadeiro motivo do dilúvio e a conexão com a linhagem de Caim. Vamos ler cuidadosamente. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si
mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Meu espírito não permanecerá no homem para sempre, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis da antiguidade, homens de renome. Quem são os filhos de Deus? Em hebraico, a frase é Benei Ha-Elohim. Em todo o Antigo Testamento, quando essa frase específica aparece, ela se refere a seres angelicais. Jó 1:6 diz: Os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio entre eles. Esses claramente não são humanos. Jó 38:7 fala dos filhos de Deus gritando de alegria na criação do mundo. Novamente, seres celestiais presentes antes da humanidade existir. Comentários para discussão. Quem você acha que eram esses filhos de Deus? Deixe sua interpretação, porque o que aconteceu a seguir mudou a genética da humanidade de forma tão drástica que Deus teve que apertar o botão de reset com o dilúvio. Esses filhos de Deus tomaram mulheres. A palavra hebraica é lakash, que significa tomar, pegar, capturar. Não é a palavra para casamento consensual. É a palavra usada quando algo é tomado à força ou apropriado. Eles escolheram qualquer mulher que desejassem. Havia uma invasão, uma violação das fronteiras entre celestial e terrestre, e o resultado foram os Nefilim. A palavra Nefilim vem da raiz hebraica Nafal, que significa cair. Eles são os caídos, ou aqueles nascidos dos caídos. Gênesis 6:4 os descreve como Giborim, a heróis ou homens poderosos. Eles não eram humanos normais. Eram híbridos, parte celestial e parte humano, e possuíam habilidades sobre-humanas. Aqui está algo que a maioria das pessoas perde. O versículo 4 diz que os Nefilim estavam na terra naqueles dias e também depois. Isso significa que os Nefilim existiam antes da união descrita em Gênesis 6:2. Como isso é possível? Como poderiam existir gigantes antes dos filhos de Deus tomarem as filhas dos homens? A resposta é que já havia cruzamento acontecendo antes. A invasão em Gênesis 6 não era o primeiro incidente. Era a intensificação de algo que já estava em andamento. E onde isso estava acontecendo? Na linhagem de Caim. Se Caim era ele mesmo um híbrido, então sua linhagem já estava misturada. Os vigilantes que desceram em massa em Gênesis 6 estavam continuando e expandindo um processo que começou no Éden com a semente da serpente. O livro de Enoque fornece detalhes extensos. Ele nomeia os líderes dos vigilantes: Semiazá, Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabiel e outros. 200 desses anjos desceram ao Monte Hermon e fizeram um juramento vinculativo de levar adiante seu plano. Eles sabiam que estavam transgredindo. Eles sabiam que haveria consequências, mas eles fizeram de qualquer maneira. Enoque 7:2-5 descreve o resultado. E as mulheres conceberam e deram à luz grandes gigantes. E os gigantes geraram Nefilim, e aos Nefilim nasceram Eliud. E eles cresceram de acordo com sua grandeza. Eles consumiam todo o trabalho dos homens, até que os homens não conseguiam mais sustentá-los. E os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los. E começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes.
e a devorar a carne uns dos outros, e bebiam o sangue. Isso não é apenas mito, é uma descrição de corrupção genética massiva. Os Nephilim não eram apenas grandes. Eles eram violentos, canibais, e estavam destruindo a ordem criada. Eles também começaram a hibridizar animais, criando quimeras e abominações que misturavam espécies. A própria estrutura da criação estava sendo corrompida, porque Deus enviaria um dilúvio global para destruir toda a vida. Porque a vida não era mais pura. A genética humana estava sendo poluída. Se toda a carne se tornasse híbrida, então a promessa de um Messias humano, nascido da semente da mulher, seria impossível. A linhagem através da qual Cristo viria tinha que ser preservada pura. Noé é descrito em Gênesis 6:9 como perfeito em suas gerações. Em hebraico, a palavra é tamim, que significa completo, sem defeito, intacto. É uma palavra usada para animais de sacrifício que não devem ter defeitos físicos. A implicação é que a linhagem genética de Noé estava intacta, não corrompida pela mistura Nefilim. O dilúvio não foi um ato de raiva divina arbitrária. Foi uma cirurgia necessária para remover um câncer genético que estava destruindo a criação. E a origem desse câncer pode ser rastreada até o Éden, até a semente da serpente, até Caim. Compartilhe este vídeo com todos que precisam saber a verdade sobre as origens do mal, porque ainda não terminamos. A linhagem de Caim e os Nefilim deixaram marcas que duraram além do dilúvio, e essas marcas aparecem na vida de Noé de maneira chocante. Capítulo 7. A marca e a cidade. Se o dilúvio foi designado para erradicar a semente da serpente e os Nefilim, como então gigantes aparecem depois do dilúvio? Números 13:33 descreve os espiões de Israel vendo os Nefilim na terra de Canaã séculos depois. Deuteronômio fala de Og, rei de Bassã, cuja cama de ferro tinha 4 metros de comprimento. Golias e seus irmãos eram gigantes filisteus. Claramente, algo sobreviveu ao dilúvio. Há 3 teorias principais. Primeira, a genética Nefilim foi transportada através de uma das esposas dos filhos de Noé. Gênesis 6:9 diz que Noé era perfeito em suas gerações, mas não diz nada sobre suas noras. Se uma das mulheres que entraram na arca carregasse DNA Nefilim, a contaminação continuaria. Segunda teoria: demônios, os espíritos desencarnados dos Nefilim mortos no dilúvio, continuaram a operar após o dilúvio, e de alguma forma o fenômeno recomeçou. Terceira teoria: houve um segundo incidente envolvendo anjos caídos após o dilúvio, menor em escala, mas suficiente para reintroduzir genética gigante. A evidência textual para a primeira teoria em um incidente estranho envolvendo Noé e seu filho Cam. Gênesis 9:20-27 descreve Noé ficando bêbado e deitando nu em sua tenda. Cam vê a nudez de seu pai e conta a seus irmãos. Quando Noé acorda, ele fica furioso e amaldiçoa Canaã, filho de Cam. Essa história sempre pareceu desproporcional. Por que ver nudez acidental resultaria em uma maldição geracional? A frase "viu a nudez" em hebraico pode ser um eufemismo para transgressão sexual. Levítico 18 usa repetidamente "descobrir a nudez" para descrever relações sexuais proibidas. Alguns rabinos antigos sugeriram que Cam fez algo além de simplesmente olhar.
Alguns sugerem que ele castrou Noé, impedindo-o de ter mais filhos. Outros sugerem abuso sexual. Ainda outros propõem que Cam teve relações com a esposa de Noé, sua própria mãe, e Canaã foi o resultado dessa união incestuosa. Se essa última teoria estiver correta, explicaria por que Noé amaldiçoa Canaã especificamente em vez de Cam. Canaã não seria realmente filho de Cam, mas de Noé e da esposa de Noé, através de um ato perverso perpetrado por Cam. E se a esposa de Noé carregasse genética Nefilim, então Canaã seria portador dessa genética. Isso explicaria por que a terra de Canaã, posteriormente, estaria cheia de gigantes que Israel teve que destruir. Curta este vídeo se essas conexões estão explodindo sua compreensão das Escrituras, porque há mais, muito mais. Observe os nomes dos descendentes de Canaã em Gênesis 10. Os cananeus, hititas, jebuseus, amorreus, girgazeus. Todas essas tribos mais tarde são ordenadas por Deus a serem completamente destruídas quando Israel entra na Terra Prometida. Por quê? Porque elas estavam praticando abominações, incluindo o sacrifício de crianças, adoração demoníaca e, possivelmente, perpetuando a mistura Nefilim. Voltemos à marca de Caim. Gênesis 4:15 diz que Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Que tipo de marca? Alguns sugerem uma marca física visível na testa. Outros propõem uma aura espiritual de proteção. Mas considere esta possibilidade. E se a marca fosse genética? E se Caim carregasse marcadores físicos que o identificavam como diferente? E essa diferença foi passada para seus descendentes? Quando Caim constrói uma cidade, ele a nomeia Enoque, segundo seu filho. Cidades na antiguidade eram mais do que apenas assentamentos. Eram centros de poder, religião, comércio e controle. A cidade de Enoque se torna o centro da civilização de Caim. E essa civilização é caracterizada por avanços sem Deus. Eles constroem, criam, inovam, mas sem referência ao Criador. É humanismo antes do tempo, a filosofia de que a humanidade pode criar seu próprio destino sem intervenção divina. Tubal-Caim, o ferreiro, é particularmente significativo. E diz sobre Azazel, ensinando os homens, diz sobre Azazel, ensinando os homens a fazer espadas e armaduras. Conhecimento que deveria ter se desenvolvido lentamente ao longo de milênios é introduzido rapidamente e é usado para violência. Há também Naamá, irmã de Tubal-Caim, mencionada pelo nome em Gênesis 4:22. Por que ela é nomeada quando poucas mulheres são mencionadas nas genealogias? Tradições judaicas sugerem que Naamá se tornou uma das esposas de Noé, ou uma esposa de um de seus filhos, transportando assim a linhagem de Caim através do dilúvio. Seu nome significa agradável ou bela, possivelmente indicando que ela era uma das filhas dos homens, que eram belas e foram tomadas pelos filhos de Deus. A cidade, a marca, a tecnologia, a linhagem. Tudo isso aponta para uma civilização alternativa, desenvolvendo-se paralela à linhagem piedosa de Sete. Uma civilização marcada pela genialidade humana, mas ausente de adoração divina. Uma civilização que eventualmente se funde com os Nefilim e se torna tão corrupta que Deus tem que destruí-la. Jesus disse em Mateus 24:37: Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem.
O que caracterizou os dias de Noé? Violência, corrupção, mistura de espécies, conhecimento proibido, tecnologia avançada sem sabedoria moral e rebelião contra Deus. Essas características estão retornando hoje? Inscreva-se e ative o sino, porque o capítulo final conectará tudo isso aos dias atuais de uma forma que vai te deixar sem fôlego. Capítulo 8. O retorno dos dias de Noé. Jesus não fez referências casuais. Quando ele disse, como nos dias de Noé, ele estava dando um aviso profético sobre as condições que precederiam sua segunda vinda. Para entender o que ele quis dizer, precisamos entender exatamente como eram aqueles dias. E o que descobrimos é perturbador, porque as mesmas características estão emergindo agora. Nos dias de Noé, havia cruzamento de espécies. Fronteiras criacionais estavam sendo violadas. Humanos estavam sendo misturados com celestiais. Animais estavam sendo hibridizados. A ordem de Deus de que cada criatura se reproduza segundo sua espécie estava sendo despedaçada. Hoje, pela primeira vez, desde os dias de Noé, a humanidade tem a tecnologia para fazer exatamente a mesma coisa. Edição genética. CRISPR permite que cientistas modifiquem DNA humano. Pesquisadores criaram embriões quiméricos, misturando DNA humano com DNA animal. Há experimentos produzindo órgãos humanos em porcos, inserindo genes humanos em macacos e criando embriões sintéticos sem óvulo ou esperma. Nos dias de Noé, havia busca pela imortalidade e transcendência. Os Néfilim eram homens de renome, e Giborim, heróis que transcendiam limitações humanas normais. Eles viviam mais tempo, eram mais fortes, eram adorados como semideuses. Hoje, o movimento transhumanista busca abertamente transcender as limitações humanas através de tecnologia. Empresas estão trabalhando em extensão radical da vida, upload de consciência para computadores e fusão de humanos com inteligência artificial. Bilionários investem bilhões em projetos que prometem curar a morte. Nos dias de Noé, havia transferência de conhecimento proibido dos vigilantes para humanos. Esse conhecimento incluía armas avançadas, astrologia, magia, manipulação genética e tecnologias que a humanidade não estava pronta para manusear responsavelmente. Hoje, o conhecimento científico está avançando em velocidade exponencial. Inteligência artificial está desenvolvendo capacidades que seus próprios criadores não entendem completamente. Computação quântica, nanotecnologia e biotecnologia sintética. Tudo isso está progredindo mais rápido do que sabedoria ética pode acompanhar. Nos dias de Noé, havia violência extrema. Gênesis 6, 11 diz que a terra estava corrompida diante de Deus. A terra estava cheia de violência. A palavra hebraica para violência é Hamas, que significa crueldade, injustiça, dano intencional. Os Nefilim estavam devorando humanos. As pessoas estavam se matando. Não havia lei ou ordem. Hoje, apesar de nossos avanços tecnológicos, a violência está aumentando. Guerras, terrorismo, genocídio, tráfico humano, tudo isso persiste e em alguns lugares está piorando. Nos dias de Noé, havia arrogância espiritual. A Torre de Babel, construída por descendentes pós-dilúvio dos Nefilim, era uma tentativa de alcançar os céus e fazer um nome para a humanidade. Era religião humanista.
A ideia de que a humanidade pode alcançar transcendência através de seus próprios esforços. Hoje, essa mesma filosofia domina. A ciência é vista como o caminho para a salvação. Tecnologia é o novo Deus. Humanidade glorifica a si mesma e seus próprios feitos enquanto rejeita o Criador. Compartilhe esta mensagem com todos que precisam acordar para o que está acontecendo, porque a evidência sugere que não estamos apenas nos aproximando dos dias de Noé, nós já estamos neles. Considere o que a elite tecnológica está dizendo abertamente. Elon Musk fala sobre fundir humanos com IA através de Neuralink. E Ray Kurzweil prevê uma singularidade onde humanos e máquinas se tornam indistinguíveis. Yuval Noah Harari, conselheiro do Fórum Econômico Mundial, escreve sobre criar uma nova espécie de humanos divinos através de engenharia genética e bioengenharia. Esses não são filmes de ficção científica. São projetos reais com financiamento real e cronogramas reais. A comunidade transhumanista acredita que a humanidade deve evoluir além de sua forma atual. Eles veem o corpo humano como uma plataforma antiquada que precisa de upgrade. Eles propõem adicionar sentidos, melhorar cognição, estender a vida indefinidamente e, eventualmente, fazer upload da consciência para substratos não biológicos. Eles chamam isso de progresso. A Bíblia pode chamar isso de repetir a transgressão dos vigilantes. Gênesis 6:3 registra a resposta de Deus a essa corrupção. Meu espírito não permanecerá no homem para sempre, pois ele é carne. Quando a humanidade deixa de ser totalmente humana, quando a imagem de Deus é corrompida através de mistura genética, o Espírito de Deus se retira. Quando isso aconteceu nos dias de Noé, o julgamento seguiu rapidamente. Jesus está avisando que acontecerá novamente. Mas há esperança. Assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, assim como sua linhagem foi preservada através do julgamento, assim também haverá um remanescente. Aqueles que permanecem geneticamente e espiritualmente e moralmente puros. Aqueles que rejeitam a tentação de transcender a humanidade através de meios proibidos. Aqueles que confiam em Deus para a transformação em vez de tecnologia. A semente da serpente ainda está operando. A agenda para corromper a humanidade nunca parou. Caim foi o primeiro. Os Nefilim foram a expansão. E o que está vindo pode ser o ato final. Mas a semente da mulher também permanece. A linhagem prometida que culmina em Cristo. E aqueles que pertencem a Cristo são chamados para resistir à corrupção, manter a pureza e permanecer fiéis enquanto o mundo ao redor abraça a transgressão. Você está vendo os sinais? Você está preparado para o que vem a seguir? A escolha está diante de cada um de nós, assim como esteve diante de Eva no Éden. Uma escolha entre obedecer ao Criador ou buscar ser como Deus através de meios proibidos. Uma escolha entre permanecer na linhagem da promessa ou se juntar à semente da serpente. Os dias de Noé estão retornando. A pergunta é: de que lado você estará quando o julgamento vier? Inscreva-se, ative as notificações, curta e compartilhe. Deixe seu comentário sobre o que você acha que está vindo. E mais importante, prepare seu coração, porque a história está prestes a se repetir.